Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Todos bem, com a glória de Cristo, amém? Amém. Cumprimento os irmãos também conectados conosco através do canal, a paz do Senhor a todos. Irmãos, como eu sempre digo, para mim é uma alegria poder estar aqui com os irmãos para glorificar e exaltar o nome daquele que é santo, o nome daquele que é puro. Eu convido a igreja a nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27. Lucas 5, versículo de número 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27, vai dizer assim: depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Até aqui, a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se assim for a vontade do teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome, irmãos. Essa mensagem, irmãos, essa passagem, eu tive a oportunidade de também estar ministrando acerca desse texto lá na igreja Maria Helena. E hoje pela manhã, hoje à tarde, já no serviço ali, eu pensando, eu falei: se eu tiver a oportunidade lá hoje, né, trazer essa mensagem para a igreja, porque é muito edificante para cada um de nós também. Quando nós vimos os meios como o qual o Senhor, Ele chama a cada um dos seus. Jesus aqui, Ele estava antes em Cafarnaum, e quando nós lemos o texto, quando fala da cura de um homem, a palavra diz que Jesus, aonde Ele passava, aonde Ele estava, multidões o seguiam. Aonde Jesus entrava, não havia mais como lugar ali para as pessoas estarem ali, de tanto que a multidão se achegava até cada um deles, de tanto que a multidão estava junto, querendo tocar no Senhor, querendo ver o Senhor, até mesmo levando pessoas para que fossem curadas, para que fossem libertas. E Jesus agora ele está nesse lugar, e as pessoas ali cercando o Mestre, as pessoas ali ouvindo da palavra do Senhor. A palavra diz que 4 amigos, 4 homens, eles pegam um dos seus amigos e, não tendo como chegar até Jesus, a palavra diz que esses homens, eles abrem um buraco em meio ao teto, e ali ele desce aquele homem em uma maca. E Jesus ali, então, ele cura aquele homem. Ele faz com que aquele homem se levantasse, tomasse a sua cama e saísse. E assim Jesus ele continuava operando os sinais e maravilhas, que assim pelo qual ele veio a esse mundo, para que através dele fosse aberta uma porta de salvação para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus então ele começa a fazer sinais e prodígios em meio àquele povo.
a ponto de fazer com que cegos voltassem a enxergar, com que mudos ouvissem, com que surdo falasse. Surdo ouve, né? Eu estou entendendo. O surdo ouvisse, o mudo falasse, e o cego de visão ele dá vista, porque ele é Deus, ele é Senhor. E Luiz, na terça-feira, agora ministrando lá na igreja de Maria Helena, pregando a palavra, ele pregou justamente sobre isso. Que Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele continua operando sinais e maravilhas ainda hoje, nesses tempos de hoje. Na data pela qual nós estamos hoje, 2025, a palavra fala que ele é o mesmo, ele não mudou. Ele continua operando sinais ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Porque ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o modo do Senhor dele tratar, dele lidar com certas situações, de como ele vai agir para alcançar, para buscar aos seus. De que maneira Jesus ele tocou no nosso coração para que eu e você um dia nós pudéssemos, como hoje, estar aqui na casa do Senhor. Porque nem todos aqui, eu falo por mim mesmo, eu não vim ver esse evangelho. Eu também experimentei coisas lá fora nesse mundo, mas a palavra do Senhor, ela chegou até mim para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela chegou até mim, eu pude ouvir da palavra. Alguém chegou para mim, pregou, ministrou a palavra, e eu fui dando crédito àquilo pelo qual eu estava ouvindo a cada dia. E aquilo foi trazendo em mim uma paz, e eu comecei a buscar. Como o Breno Fernando na ministração, ele falou, como o texto diz, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e dessa maneira eu tenho vivido até os dias de hoje. Porque o Deus pelo qual nós servimos, ele é um Deus que se revela a nós a cada dia. A eternidade, eu costumo dizer isso, não será tempo necessário para a gente conhecer o nosso Deus. Tamanha a grandeza desse Deus que nos formou, que trouxe a cada um de nós aqui hoje, nessa hora. Que está contigo aí agora, na sua casa, você que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem. Esse mesmo Deus, ele está presente agora, aqui nesse lugar. Você pode glorificar o nome do Senhor. E como eu disse, os meios pelo qual ele age para poder alcançar as vidas, para poder buscar aquele que outrora estava perdido, que estava sem rumo, os meios pelo qual o Senhor ele usa, é maravilhoso em cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, se a gente for buscar exemplos daqueles que foram resgatados pelo Senhor, a gente vai ver homens e mulheres ali, que estavam muitos deles ali sem vida, perdidos, numa dureza de coração, mas quando eles têm um encontro com o Senhor, a palavra diz que muitos abandonam tudo e seguem a Cristo Jesus. Quando nós olhamos até mesmo no próprio livro de Mateus, eu tenho aqui Mateus, o Senhor diz, quando ele vai alcançar a João, quer dizer, vai buscar a Pedro e a Tiago, buscando assim os seus discípulos, ele virando para aqueles homens, ele diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Pedro e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus, vendo aqueles dois irmãos ali, Pedro e André, Jesus dizendo para eles, para que eles o seguissem, que daquele momento em diante eles não seriam mais pescadores mais de peixe, mas eles iriam buscar alcançar vidas, eles buscar homens para o reino de Deus. E assim Jesus, ele se achega diante desses seus discípulos. E eles ouvem a voz do Senhor e eles começam agora a seguir a Jesus. Porque Jesus foi até eles. Jesus falou: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus então lhe dá uma promessa para eles, dizendo que ele iria mudar a situação pela qual eles estavam vivendo naquele momento.
Não seriam mais os mesmos pescadores, mas agora não mais de peixe, mas de homens para o reino de Deus. E assim foi para a honra e glória do Senhor. Quando nós olhamos lá em Atos, louvado seja o nome do Senhor, a conversão de Paulo, a conversão de Saulo para Paulo, a palavra diz que Saulo, ainda respirando ameaça de morte ainda, autorizado com cartas para que fosse para Damasco, para que pudessem assim aprisionar, prender aqueles que adoravam ao Senhor, em meio ao caminho, indo de caminho, diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer aqui no versículo número 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então observe que Pedro e André, Jesus vai diante deles, e ele diz que vai fazer agora não serão mais pescadores de peixe, mas de homens. Agora ele vai de encontro a Saulo também, depois chamados a Paulo, e o Senhor diz para eles que ele entrasse na cidade para que lá ele fosse determinar tudo o que lhe deveria ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos a palavra do Senhor, nós vimos a palavra do Senhor, e a gente sabe quem é Paulo. Quem foi Paulo na palavra do Senhor? Aquele homem que muito ele buscou ao Senhor, que muito ele alcançou vidas para que entregassem diante do Senhor. Para um foi dito que não seriam mais pescadores, mas sim de homens. Agora ele diz: vai lá, que lá eu vou te dizer. Mas o texto pelo qual nós lemos aqui agora, o texto vai dizer que depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. O que me deixa impressionado acerca disso, que Jesus ele não prega para Levi, que depois vai ter o nome de Mateus. Nós vimos que lá ele disse que iria transformar de pescador para ser pescador de homem, mas que Saulo também disse que lá ele iria informar a ele o que ele deveria fazer. Mas quando ele vai diante do Levi, a palavra mostra que Levi, esse ato, certamente, provavelmente se deu ali perto de Samaria, perto de Cafarnaum, Jesus saindo daquela cidade. Mateus, como nós vemos aqui na palavra, ele era um publicano, um coletor de impostos. Ele costumava ficar na entrada da cidade ali, colhendo impostos, principalmente de pescadores e de mercadores que entravam dentro da cidade. Como nós vimos aqui em Magé, tem aquele pórtico ali, aquele portal ali na entrada. É como se Magé não tivesse outra entrada, só aquela entrada ali. Era por ali que ele ficava recolhendo os impostos das pessoas. Provavelmente Pedro, André, Tiago, que eram pescadores, pagaram também tributos a ele. Mas agora esse homem ele está sentado ali, não somente ele. Estudiosos dizem que cerca de mais de 100 coletores estavam ali naquele meio, naquela cidade, colhendo impostos daqueles que entravam e saíam da cidade, revendo as suas mercadorias ali, aquilo pelo qual cada um estava trazendo para dentro da cidade, ou estava tirando para fora da cidade. Mas Jesus agora ele saindo, ele encontra Levi assentado na alfândega, recebendo os impostos daqueles que entravam e saíam. E ele não somente ele olha para ele e diz: segue-me. Nós falamos aqui no começo que esse Jesus ele é o mesmo, ele não mudou, amém, igreja? Amém. Ele está olhando agora para a sua vida, para a minha vida,
e está dizendo também para cada um de nós: segue-me. O que nós temos feito nesses tempos de hoje para poder servir ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, para poder andar na presença desse Deus? Quando nós olhamos para a vida de Levi, chamado depois Mateus, como eu disse, a palavra mostra que ele era um coletor de impostos. O coletor de impostos naquela época eram homens que não eram bem quistos pela cidade, porque a população, os judeus, os tinham como ladrões, homens que roubavam das pessoas, e muitas das vezes impostos além daquilo que era devido a cada um deles. Levi também, apesar de ser judeu, ele estava nessa condição. Quando você vai ler a biografia desse homem, você vai ver que ele era um funcionário de Roma. E segundo os estudiosos, mostra que Levi, dentre os 12 apóstolos, era o de mais inteligência, o mais intelectual deles. E nós entendemos, nós vemos aqui pela palavra que, trazendo para o nosso dia de hoje, se Levi ele estivesse no nosso tempo de hoje, ele seria como que um funcionário, um fiscal da Receita Federal, pastor. Quanto esforço não requer nesse tempo de hoje para um homem ou uma mulher alcançar, chegar a esse cargo? Pessoas perdem adolescência, tudo isso para tão somente fazer aqueles concursos para poder passar e estarem nessa posição. Se nós formos olhar a questão de salário, no tempo de hoje, o salário desses homens, eu falo desse fiscal da Receita Federal, o salário inicial de um fiscal desse é mais ou menos 24, 25 mil reais. Levi, então, ele era um homem que tinha condições. Ele tinha condições financeiras, provavelmente ele habitava numa boa casa, provavelmente ele tinha os melhores carros da época, os camelos da época, como o pastor Evo sempre diz, os camelos do ar-condicionado, ele tinha. Aqui no nosso meu serviço, na prefeitura, nós que somos concursados, existe uma tabela de planos e cargos de salário, aonde aquele que começa sempre na letra A e vai até a letra J. Aquele que começa, ele começa na letra A. Para um fiscal, hoje, que eu falo que o salário é mais ou menos 24 a 25 mil, e assim vai dependendo da carreira, de quanto vai chegar o salário desses homens, de ver que esses homens tinham uma vida boa na presença do Senhor, não, eles tinham uma vida boa. Tudo que eles queriam, eles tinham. Provavelmente Levi devia ter sua casa de campo, sua casa de trás, que é atrás, aquele lugar, não sei. Ele tinha tudo isso. Nada faltava para esse homem. Mas Jesus agora saindo dessa cidade, de Cafarnaum, Jesus não somente olha para ele. Ele não somente olha e diz: segue-me. Irmão, você tem noção disso? Não foi uma pregação, ele não pregou ali para Levi dizendo dos feitos, dos milagres, mas a respeito dele ser um funcionário de Herodes ali, um funcionário de Roma. Ele ouvia os milagres, os prodígios, tudo o que Jesus ele fazia. Ele sabia dos feitos do Senhor, ele sabia da promessa do Messias que estava por vir, e ele provavelmente ele cria que esse era o Messias. Ainda ali sentado naquela coletoria ali, coletando seus impostos, ele estava ali ouvindo tudo o que Jesus fazia. Imagina ele ali na entrada daquele portão, as pessoas indo e vindo e falando, um vinha, falava, outros vinham, falavam outra coisa, cada um falava uma coisa. E ele ali sentado, ouvindo tudo isso, Marcelo, e guardando no seu coração, e guardando tudo aquilo que ele ouvia acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava ali quieto, sentado, trabalhando, fazendo coisas não lícitas, muitas das vezes, cobrando além daquilo que era devido, mas ali ouvindo a palavra do Senhor. E bastou somente uma palavra do Senhor: segue-me. E a palavra diz que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E ele, deixando tudo,
levantou e o seguiu. Somente uma palavra: segue-me. Imagina de que maneira chegou essa palavra dentro do coração de Levi. Imagina quando Jesus ele vira, ele olha para os olhos dele e diz para ele: segue-me. E Levi, nesse momento, conjecturando eu, pensando eu, ele deve ter entendido tudo aquilo que ele ouviu falar do Senhor naquele momento. Ele viu que naquele momento era a única oportunidade que ele tinha de mudar a sua condição de vida. E quantas mensagens nós temos ouvido nesses tempos de hoje? Quantas palavras nós temos ouvido nesses tempos de hoje? Não somente aqui, mas também através do canal, enfim, você lendo, meditando na palavra também na sua casa. Você sabendo, vendo os feitos do Senhor também, ainda nesses tempos de hoje. E muitas das vezes não seguimos ao Senhor da maneira pela qual é devida. Muitas das vezes ainda há coisas dentro de nós, riquezas dentro de cada um de nós, que a gente começa, que a gente não consegue se desprender para tão somente servir a Cristo. Bastou somente uma palavra: segue-me. Ele se levantando, ele largou tudo e foi servir ao Senhor. Ele não contou, ele não se preocupou com o bem que tinha. Ele não se preocupou com a vida financeira, com a condição financeira pela qual ele tinha, o status pelo qual ele tinha, que era um homem de muita importância naquele lugar. Era um cargo de muita importância. Provavelmente ele fez muito esforço para poder alcançar aquilo, para poder, de repente, um concurso público lá em Cafarnaum ele fez, ele passou lá e ele foi chamado para ser um coletor de impostos. Eu não sei agora o período que estava, em que grau estava, mas ele estava ali e tinha condições, ele recebia bem para isso. Mas quando ele ora, quando Jesus olha para ele, vê dentro dos olhos dele, e quando Jesus diz: segue-me, ele tão somente, ele se levanta daquela coletoria e ele deixa tudo e segue ao Senhor. Ele deixa tudo e segue ao Senhor. Ainda há riquezas em nós, irmãos. Eu falo, começar por mim, por esse que vos falo, que precisa ser arrancado de dentro de cada um de nós, para que eu e você, a gente venha servir ao Senhor verdadeiramente. Não só na aparência, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Porque se a gente não rever tudo isso dentro de cada um de nós, a gente começa então a viver uma religiosidade dentro da casa do Senhor. Ah, mas isso eu não posso, e assim a gente vai levando. O Senhor hoje, Ele está te olhando, Ele está vendo para você, olhando para você, e Ele está te chamando nessa noite: vem, segue-me. Abandona tudo isso que tem te aprisionado, tudo isso que tem te deixado, faz feito com que você não busque verdadeiramente a minha palavra, que não busca as coisas verdadeiramente que são do alto, que são de cima. Deixa essas coisas superficiais aqui dessa terra, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho algo ainda a realizar na sua vida, mas dessa maneira eu não consigo. Ele está dizendo: segue-me. Eu tenho melhor para você, eu sei o que você está necessitando, eu sei o que você está precisando, e eu posso transformar, eu posso fazer a mudança, mas ela só pode acontecer se você abrir o seu coração, se você se deixar ser tocado por mim, dizendo: Senhor, de outra forma eu não consigo mudar, eu não consigo transformar. Se essas riquezas estiverem dentro do seu coração, eu não tenho como. Porque a palavra do Senhor mesmo em Lucas, ela vai dizer que havia um homem, a palavra diz que ele também era rico, e ele vai até o mestre, ele vai até Jesus, e ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem era rico, um jovem rico, mas ele queria também herdar a vida eterna, ele queria morar nos altos céus. Jesus tem um todo o texto onde diz ali, porque ele chama João, ninguém é bom senão Deus. Jesus pergunta a ele se ele conhece o mandamento. A palavra diz que ele diz que desde a infância ele tem observado. Desde a minha infância eu tenho observado. Jesus vira para ele e fala: mas falta uma coisa.
ainda te falta alguma coisa. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e me segue, e terás o tesouro nos céus. A palavra diz que esse jovem rico, ele sai entristecido, porque possuía muitos bens. Jesus aqui ele não está falando para você vender tudo que você tem, para você largar a mão de tudo. Não quero mais, eu vou seguir o Jesus, eu vou vender o meu carro, eu vou vender minha casa. Não é isso. Aquele homem vivia um orgulho dentro de si, uma avareza dentro do seu coração, a ponto dele não conseguir mais abrir mão disso para servir ao Senhor. Não é que você vai ter que abrir mão de tudo nessa terra para você agora servir ao Senhor, abandonar o trabalho. Não é isso. Eu também preciso trabalhar. Cada um de nós aqui tem seu trabalho, cada um de nós tem o nosso trabalho. A gente vai continuar trabalhando. Mas o nosso foco é Cristo Jesus. Para quem nós devemos olhar é para Cristo Jesus. Aquele que guarda a nossa vida, aquele que tem sustentado a cada um de nós a cada dia, é Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Mas as riquezas dentro de nós, as raposinhas, elas têm impedido a muitos de caminhar, de viver em sinceridade dentro da casa do Senhor. E quando não há essa verdade, quando não há essa busca, Deus, Jesus, ele é tão somente por aquilo que Ele pode dar. E uma vez que Ele dá, Ele é deixado tão somente de lado. Não, já alcancei, Senhor, muito obrigado, pode ficar aqui do lado. Não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Ele diz, segue-me. Nós fazemos como Levi fez. Levi não está mais entre nós, mas a palavra do Senhor, ela está entre nós, e ela diz para mim e para você hoje, segue-me. Abandona o seu eu, abandona as coisas pequenas que tem impedido, para que você tenha uma vida, para que nós tenhamos uma vida junto da presença do Senhor. Porque quando há isso em cada um de nós, o texto diz que Levi, agora ele recebe ao Senhor, e ele traz agora o Senhor para dentro da sua casa. E aí ele faz um culto ao Senhor, em gratidão a Deus, pelo que o Senhor, ele ainda nem tinha começado, ele queria começar a fazer na sua vida, sem saber ainda o que seria, quem seria Mateus na Bíblia, mostrando aqui para cada um de nós. Ele agora lhe chama, ele está na casa, na sua casa, ele convida o Senhor para que ele estivesse ali dentro. E aí ele realiza um culto ao Senhor. E ele chama os publicanos, os pecadores. Irmãos, provavelmente não foi só Levi que foi curado nesse dia, nesse culto. Ali estavam pecadores, publicanos, fariseus, estava tudo ali. Eles estavam ali naquele momento. E Jesus também estava ali dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu fico imaginando esse culto. Um homem que, aos olhos da sociedade, um ladrão, mas que agora ele encontrou o Senhor na sua vida. Um homem que outrora ele vivia uma vida fora da presença do Senhor, sendo direcionado por Herodes Antipas, com os decretos, com as leis pelas quais eles tinham que seguir, ele sendo direcionado, mandado por Herodes, mas agora não. Agora quem está na vida dele, dentro da casa dele, é o Jesus Cristo. Não são mais as leis de Roma mais que ele vai seguir, mas as leis que ele vai buscar agora são os mandamentos do Senhor para a sua vida. Assim é como nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor. É a palavra do Senhor, é ela que vai direcionar o nosso caminho. É ela que vai mostrar para nós o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer na presença do Senhor, para agradar ao nosso Deus. O Senhor agora ele vai dando direção para cada um de nós. Mas esse homem, como eu disse no começo, ele abriu mão de tudo para servir a Cristo Jesus, para andar nos caminhos do Senhor.
Mais uma vez eu digo, o Senhor te chama nessa noite. Ele está falando o seu nome. Aqui está escrito, ele está falando de Levi. Mas ele hoje está dizendo o teu nome. O que está faltando para que você venha e me siga? O que está faltando na sua vida para que você possa abrir mão de tudo para vir e seguir, para andar nos meus caminhos, naquilo pelo qual eu tenho preparado para a sua vida? O que está faltando para você? Ele quer ouvir de você hoje, nessa noite. Ele está perguntando: o que te falta? Ele tão somente olha. Ele olha e chama e diz: segue-me. Esse dia eu estava no meu serviço, eu estava vendo a história ali dos personagens ali daquele filme Paixão de Cristo. Aquele homem que fez o papel de Jesus ali, ele era um ator conhecido lá de Roma, famoso lá de Roma. Aquele homem não tem um trabalho mais que um ator de chão mais para ele fazer. Mas ele hoje, ele anda ministrando a palavra do Senhor. Ele virou um mensageiro do Senhor, mediante um filme pelo qual ele foi para interpretar. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu estava lendo a vida acerca daquele homem que fez o papel de Barrabás, pastor. No podcast que aquele homem estava falando ali, ele é um francês, ele falando que ele, precisando de um dinheiro, que ele é um ator, ele precisando de um dinheiro, ele ficou sabendo desse filme, e assim ele procurou ver de que maneira ele poderia entrar ali para poder fazer aquele filme. Até então ele foi na intenção de fazer o papel de Jesus, porque cachê maior, aquela coisa toda, mas ele não tinha mais, já estava determinado que seria aquele outro homem. Sobrou para ele o papel de Barrabás. Ele, como estava precisando, ele aceitou o papel e fez o papel ali de Barrabás. Aquele homem, ele disse nesse podcast que no momento que o povo fica ali clamando a quem deve soltar, Cristo ou Barrabás, que trouxeram ele ali para aquele lugar ali, diante daquelas pessoas, numa escadaria, assim, eles em cima, e perguntando ao povo qual que eles queriam que soltasse. Eles disseram para que soltasse Barrabás. Aquele homem, ele disse que no momento que aquelas correntes soltaram das suas mãos e dos seus pés, na cena do filme, ele descendo aquelas escadas, no momento que ele olha para o personagem de Jesus no filme, ele falou que naquele momento ali, ele não estava vendo mais o homem ali, mas o próprio Jesus. E assim como aquele homem que fez o papel principal de Jesus, ele também hoje é um homem que prega a palavra do Senhor. Então, somente no contracenar de uma cena, ele descendo, ele olhando para o personagem, para Jesus ali no filme, ele falou que ali se deu a conversão dele. Então, somente naquele momento. Agora, aqui nós vemos o texto que Jesus não prega, como eu disse. Jesus não faz nada de especial. Ele tão somente olhando para ele diz: segue-me. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No olhar, tinha muitos coletores naquele lugar, milhares de pessoas estavam ali, mais de centenas de coletores estavam ali, mas Jesus escolheu aquele homem, olhou para ele e disse: segue-me. Vem, segue-me. Ele deixa tudo e começa agora a seguir a Cristo Jesus. E dando uma festa, dando um banquete na sua casa, na presença do Senhor. Aquele homem agora ele faz um culto ali naquela casa. Quando nós cantamos o louvor aqui agora, eu estava pensando justamente nesse momento. Eu fico as coisas eu vou lendo, eu fico imaginando a cena.
quando a palavra fala daquele texto, daqueles homens na fornalha, eu fico imaginando aquele momento ali. Do rei chegar ali e olhar, mas não foram 3 que eu coloquei ali dentro, como que eu vejo um quarto ali dentro, que é semelhante, e ele vai falando. Eu fico imaginando a cena, eu vivendo uma situação dessa. Quando eu estava cantando aqui, eu falei, Marcelo, por favor, quero pelo nome de Deus. Por favor. É rapidinho. Toca. Isso, toca esse louvor aqui. Dedica ele da gente. O culto. Isso, toca ele. Olha, só o primeiro mesmo. Acho que não é o primeiro, não. Teodoro, vai ligado ali? Isso. Nós estamos na casa de Levi agora. A multidão está lá. Pecadores. Está todo mundo junto lá. E melhor, Jesus está ali. Jesus está lá. Junto com aqueles homens. E o culto está acontecendo. Eu fico imaginando comigo. Eu fico montando isso na minha cabeça, pastor. Jesus está ali, aí Levi daqui a pouco ele toma o microfone na mão, ele chama, ele pede para que alguém pegasse o violão lá, porque em meio àqueles homens pecadores, tinha pessoas ali que Jesus queria tratar, e de repente era um tocador do violão, mas estava perdido, mas foi achado pelo Senhor. Assim como muitos estão aí fora nesse mundo, sem rumo, Jesus está presente, ele chama, ele pede para tocar. Eu fico imaginando ele cantando esse louvor que nós louvamos aqui, me ajuda a cantar. Esse louvor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Imagina Levi, ele chegou lá, pegou o microfone, junto com todos os homens ali, pecadores. Aí começa a cantar. Canta comigo, louva comigo. O Senhor é o meu pastor. Você agora está na casa de Levi, nesse banquete. Pensa isso na sua mente. Nada me faltará. Oh, glória a Deus. Deita-me paz em verdes pastos, e as águas mansamente minha alma guiará. Olha aqui, ó, refrigério. Isso. Olha, Levi, junto à igreja, junto àquele povo. Refrigério minha alma. Oh, glória a Deus. Refrigério minha alma. Ó Senhor, eu sei me acalma, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas, as veredas da justiça, e sentir somente o amor, o amor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Minha filha não se preocupou com aquilo que Roma poderia ainda dar a ele. Ele não se preocupou com que heróis antigos ali ele poderia acrescentar na sua carreira, naquilo pelo qual ele estava conquistando a cada dia. Ele não se preocupou com isso. Ele tão somente ouviu a voz, segue, e ele abandona tudo, ele larga tudo e segue ao Senhor. Ele não se preocupou com o seu contra-cheque ali, enquanto ele recebia alguns bens que ele tinha. Ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com isso. Ele não somente vai buscar ao Senhor. Ele não se preocupa com rescisão, não quer saber de nada disso.
Porque ele encontrou algo muito mais melhor e maior para a sua vida, que é Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus que está presente aqui nesse meio hoje, em cada um, sobre cada um de nós, em nossas vidas. Aonde ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não se preocupou com nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado. E vai dizer o texto: e os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Irmãos, de repente você vai tomar uma decisão na sua vida de seguir ao Senhor verdadeiramente, de estar na casa do Senhor com sinceridade, com verdade. Ah, mas hoje é terça-feira de oração. Você fala: não, vou lá, hoje é terça-feira de oração, eu vou lá. Passou: não, hoje é quinta-feira, vai ter. Não, mas eu vou no culto. Mas já foi terça, não foi de novo, porque o Senhor vai estar lá de novo. Então eu vou lá buscar a presença do Senhor. E passa, daqui a pouco chega domingo, chega numa vigília, chega num culto na praça, enfim. As pessoas, ainda que elas não entendam, ainda que elas venham murmurar de você, reclamar da sua vida, falar que você está virando um crente muito assim, não se preocupe com isso. Adore ao Senhor, busque a presença do Senhor. Deixe que os outros venham falar, deixe que parentes, que amigos, eles venham falar de você, mas sirva ao Senhor. Porque através do teu testemunho, você também pode alcançar essas vidas que outrora elas murmuram, que questionam acerca daquilo que você tem buscado, mas você pode alcançar cada uma delas também. Levi aqui não se preocupa com isso. Jesus vê a situação desses homens, ele vê os pensamentos dele, a murmuração desse povo. E Jesus vira para ele e diz: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, ele não se preocupa com isso. Ele disse: não necessitam de médico, quem está bom não. Porque às vezes as pessoas elas se acham muito boas, que não precisam do Senhor. Esse dia eu estava conversando com um colega de infância ali fora, ali perto da minha casa. Ele falando disso, acerca do vazio que tem dentro de si, onde as pessoas muitas vezes elas vão buscar em religiões. Aí foi falando o nome de religião. Eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Religião nenhuma, ela salva ninguém. O único que pode preencher esse vazio dentro de você é Cristo Jesus. É a Ele que você deve buscar. É nele que você tem que depositar toda a sua confiança. Não, ele vai cozinhar, eu sei, mas então, é Ele. As pessoas vão buscando, vai buscando num lugar aqui, vai buscando outro, vai buscando, e não encontra. Porque só em Jesus que há salvação para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não há outro pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus. Mas como foi falado na palavra, a fama de Jesus, ela percorria toda a cidade. O próprio Mateus deixou relatado isso para cada um de nós, no capítulo de número 4. Aqui no 4:23 vai dizer que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Todos os feitos de Jesus, tudo aquilo que ele operava, tudo aquilo que ele fazia, era notório também a vida daqueles homens, aquelas pessoas, elas sabiam. E pensando eu, lendo aqui ainda em Marcos, Jesus agora ele vai em direção a Jericó. E a palavra diz que no meio, chegando perto de Jericó, a palavra diz que aparece um homem, um cego.
E ele, ouvindo o alvoroço, ouvindo aquele barulho, ele pergunta o que estava acontecendo. E alguém vira para aquele homem e diz que Jesus, ele estava passando por ali. Jesus agora, esse homem agora, ele clama ao Senhor e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama com voz forte. As pessoas tentam parar, como eu disse, muitas das vezes alguém vai tentar te parar na sua caminhada, vai dizer que para você não tem mais jeito, que isso não é bem assim, que Jesus não é esse negócio todo que a palavra diz. Não, ele é o mesmo, ele não mudou. Ainda que muitos venham tentar parar você na sua caminhada, prossiga para o alvo, prossiga para Cristo Jesus. As pessoas tentando parar aquele homem, e ele clamando cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus faz, e esse clamor desse homem faz com que Jesus parasse para atender aquele homem. A palavra diz: Jesus parando, ele manda agora chamar aquele servo. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Esse mesmo Jesus, ele faz também essa pergunta a cada um de nós nessa noite: o que queres que eu te faça? Primeiro ele disse: segue-me. E agora ele diz: o que queres que eu te faça? E como eu disse acerca da forma de Jesus, que mesmo sem a tecnologia que nós temos hoje, tudo o que Jesus ele fazia, como nós lemos lá em Mateus, ela percorria de uma cidade a outra, de um lugar a outro. Os feitos do Senhor, os acontecimentos do Senhor. Agora alguém chega também diante de um outro publicano, de um outro fariseu. Só que esse agora, a palavra diz que ele é chefe dos outros. Ele é o chefe de Levi. E alguém chega para aquele homem e diz: Zaqueu, sabe de Levi? Sei. O que tem Levi? Levi, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Levi, aquele simples Cafarnaum, ele abriu mão de tudo agora para se poder servir a Jesus, para seguir a Jesus. Eu creio que eu conjecturando, eu falando, Zaqueu ia cantar, mas o que ele deu para ele, para que ele abrisse mão de tudo? Quanto esforço aquele homem teve? Aquele homem teve para poder agora estar na presença, para poder alcançar o trabalho pelo qual ele alcançou, um funcionário de alta capacidade de Roma, de alta autoridade de Roma. Ele agora abandonou tudo. O que foi oferecido para ele, para que ele então largasse tudo para agora servir a outro homem, a Jesus, a esse Jesus? Eu não sei. Ele está vindo para cá. Ele está perto de Jericó. A palavra fala em Lucas mesmo, 19. Aleluia. Que Zaqueu, ele se esforça agora para poder ver a Jesus Cristo. Os irmãos conhecem a passagem. Zaqueu agora, ele se esforça em meio à multidão para poder tão somente conhecer a Jesus Cristo, para poder entender quem é a esse Jesus, para que um dos seus melhores funcionários lá de Cafarnaum abandonasse tudo para seguir a Jesus. A palavra diz que ele se esforçando, ele em meio àquela multidão, mas devido à sua pequena estatura, ele não conseguindo ver. A palavra fala que ele sobe no sicômoro ali para poder ver ao Senhor. Mas o que é maravilhoso nisso é que quando ele sobe para poder ver ao Senhor, o próprio Senhor, ele já o tinha visto e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aquele homem queria entender, queria saber, queria ver quem era Jesus. Mas antes que ele o visse, Jesus o viu. E Zaqueu agora, ele é chamado, Jesus agora o chama, para que ele pudesse estar dentro da casa de Zaqueu. Os irmãos conhecem o texto.
Zaqueu agora ele está ali com o Senhor. Ali sim o Senhor começa a falar para ele, que ele começa a pregar para Zaqueu, falar dos seus feitos, das suas maravilhas, daquilo pelo qual ele pode fazer. Zaqueu ele vira agora e diz para o Senhor: Senhor, tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei, eu vou restituir e quadruplicar. Tudo que eu fiz que não era de acordo com a tua palavra, eu vou restituir e devolver 4 vezes tudo o que eu roubei. Jesus vira para aquele homem e disse: Zaqueu, hoje a salvação ela entrou na tua casa. Quando nós começamos, quando nós servimos ao Senhor, quando a gente toma a decisão de seguir ao Senhor, quando a gente ouve do Senhor, Ele está perguntando a nós: o que queres que te faça? Quando nós abrimos mão do nosso eu para poder servir ao Jesus, o que aconteceu na vida de Zaqueu, ela pode acontecer também na nossa vida. E Jesus pode virar para mim e para você nessa hora e dizer: hoje a salvação ela entrou na tua casa. Mas para isso é necessário nós abrirmos o nosso coração. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele tão somente está batendo na porta do teu coração. Quando nós conversávamos com um rapaz, Jesus ele não é como Satanás. Satanás ele é a bomba, ele sai chutando tudo. Jesus não. Ele tão somente ele bate. E uma vez que a gente abre essa porta, a palavra diz que ele entra e ele começa. Agora nós vamos cear com ele e ele conduz. Agora a direção quem vai dar é o Espírito Santo de Deus. Na vida de Levi agora não cabe mais os decretos, as leis, os títulos de Herodes Antipas mais, mas aquilo o que o Senhor ele tem determinado para a sua vida. Não cabe mais na vida de Zaqueu as tramóias, os furtos, os roubos que ao qual ele vivia, mas agora viver uma vida em santidade na presença do Senhor. É por isso que o Senhor ele te chama nessa noite. Ele nos chama a seguir a Ele de todo o nosso coração, a nós abrirmos mão verdadeiramente do nosso eu para poder servir ao Senhor. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você vai, como eu disse no começo, eu falei no começo, não é que você tem que largar tudo para não, agora eu só vou. Não é isso. Não é isso. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Mas aquilo que é devido ao Senhor, a gente não pode roubar do Senhor. Aquilo que é devido ao nosso Deus, pertence a Ele. Pertence ao Senhor. Ele disse: dá a César o que é de César e dá a Deus. E a Deus o que é de Deus. Ele nos chama para viver uma vida em santidade. Ele nos chama a viver uma vida em busca ao nosso Senhor. Porque Ele sabe que perto está o Senhor, que está o Senhor da sua volta. Por isso Ele tem pressa a cada dia. Por isso Ele tem chamado a cada um de nós a cada dia, nesses tempos de hoje. Porque sabemos que o mundo lá fora, ele vai de mal a pior. Mas há um povo de Deus que escolheu, que decidiu no seu coração servir ao Senhor. Então, se é Deus, servir. Se é Baal, servir. Mas eu creio que aqui tem homens e mulheres que decidiram no seu coração servir ao Senhor, seguir ao Senhor, abrir mão do seu eu para tão somente viver para Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa: vale a pena permanecer na presença do Senhor. Vale a pena as dificuldades que passa, as lutas que passa, porque o Senhor já disse na sua palavra: no mundo tereis aflições. Então nós vamos ter aflição sim, mas a diferença é em quem nós temos depositado a nossa confiança. Crê no Senhor teu Deus, diz a palavra,
e será salvo tu e a tua casa. Certamente, a vida de Levi não foi mais a mesma. A vida de Zaqueu não foi mais a mesma pela qual ele vivia, da sua casa, da sua família. A vida daquele cego, Bartimeu, também não foi a mesma depois que ele teve um encontro com o Senhor. Depois que eles decidiram no seu coração seguir a Cristo Jesus. Então eu não sei o que tem te prendido, se tem algo que tem prendido você nesses tempos de hoje. Eu não sei se tem alguma riqueza ainda dentro do seu coração, dentro do seu ser, que precisa ser tirada, para que o Senhor, Ele venha e faça morada dentro do teu ser. Mas o Deus que está aqui, Ele te convida nessa noite, e Ele te diz: eu posso mudar toda a sua condição de vida. Basta tão somente você querer, você se posicionar diante de mim, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o mesmo, eu não mudei, eu continuo operando sinais e maravilhas no meio do meu povo. Então busque o Senhor, adore ao Senhor, creia na palavra do Senhor, naquilo pelo qual Ele tem e Ele quer dar a cada um de nós, e aquilo de mais valioso, que é a salvação de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe por essa humilde palavra nessa noite, que o Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, rever verdadeiramente o nosso conceito, ver se há algo em nós ainda que precisa ser tratado, para que a gente venha ter uma vida em santidade, em busca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, mais uma vez eu digo, Ele tem pressa para salvar a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Grupo de louvor.